Entre 1941 e 43, enquanto o exército alemão continuava avançando para o leste, havia grupos que se moviam por trás, sem fazer parte das divisões regulares nem responder ao mesmo comando. Chegavam quando as cidades já estavam sob controle, instalavam-se sem explicar nada e começavam a agir com o que traziam preparado. Não faziam transferências, nem esperavam ordens, nem montavam instalações. Ali mesmo, a céu aberto, com listas já prontas, encarregavam-se de milhares. Faziam isso rápido, sem pausas, sem deixar registros visíveis, exceto os que eles mesmos escreviam. Os que organizavam tudo isso não eram soldados de carreira, vinham dos escritórios. Quando o Reich caiu, muitos desapareceram por um tempo. Outros foram localizados mais tarde pelo que haviam assinado. Seus nomes saíram em documentos, seus cargos ficaram marcados em relatórios oficiais. Alguns terminaram diante de um tribunal, outros reapareceram anos depois em países onde ninguém os esperava. E então surge a pergunta: como acabaram os que dirigiram as matanças? Os que saíram com a ordem de matar. No início de 1941, uma escola policial em Pretzsch, perto do rio Elba, transformou-se em ponto de encontro para milhares de tipos ligados às SS. Vinham de diferentes escritórios. Investigadores, espiões, policiais normais, soldados da ala armada e altos comandos administrativos. Muitos já tinham experiência nas zonas que a Alemanha havia ocupado antes, sobretudo na Polônia. Alguns falavam russo, outros vinham com bons contatos. Vários tinham carreira universitária, até doutorados. A todos lhes disseram que iriam participar em algo especial, mas sem lhes dar muitos detalhes. O movimento para Pretzsch esvaziou academias inteiras. Escritórios de análise, escolas de formação, postos locais, todos mandaram gente. Heydrich, o chefe de segurança do regime, e Himmler, que estava acima dele, escolheram os chefes com suas próprias mãos. Entre eles estavam Otto Ohlendorf, um economista com perfil técnico, Paul Blobel, um arquiteto com problemas de bebida, Arthur Nebe, velho conhecido da polícia criminal, e Karl Jäger, policial político com fama de violento. O grupo também tinha soldados rasos, policiais uniformizados e gente do exército, todos reunidos sob o nome de Einsatzgruppen, ou seja, equipes de tarefa. Esse nome já o haviam usado antes, na Áustria, na Tchecoslováquia e mais tarde na Polônia. Seu trabalho não era lutar, mas controlar as zonas ocupadas, apagar opositores políticos e acabar com qualquer foco de resistência antes que começasse. Agora tinham uma nova missão. Antes, os Einsatzgruppen trabalhavam junto com o exército. Adiantavam-se, chegavam logo depois dos soldados, localizavam os chefes locais, recolhiam dados, prendiam os que tinham em suas listas e eliminavam os considerados perigosos. Desta vez, o objetivo era o mesmo, mas maior. Iam rumo ao leste, aos territórios da União Soviética, que seriam invadidos em junho desse ano. O treinamento em Pretzsch foi rápido. A parte física foi pouca. Algo de prática de tiro, alguns exercícios ao ar livre, mas o importante era a organização. Cada equipe se dividiu em grupos menores, chamados comandos. Repartiram-se cargos, tarefas e zonas. A todos lhes aplicaram injeções, alguns ficaram mal depois, e isso freou um pouco os ensaios. A missão oficial era limpar a retaguarda do exército, buscar sabotadores, prender espiões, abrir caminho para as tropas. Mas a mensagem interna era outra. Heydrich lhes disse aos comandos, pouco antes de sair, que isso não era só por território, que era uma guerra de ideias, que o verdadeiro inimigo era o bolchevismo e que por trás estavam os judeus. Esclareceu que não se tratava de deter soldados, mas de eliminar por completo a qualquer um ligado ao sistema inimigo. Isso incluía não só funcionários do governo, mas também gente comum. Heydrich disse que quem não se sentisse capaz podia desistir. Ninguém o fez. Todos seguiram. A ordem era clara. Era preciso agir sem duvidar, sem se deixar levar pelo sentimentalismo, sem fazer perguntas. 4 equipes grandes foram repartidas por zonas distintas. A primeira, com Stalecker no comando, ia para os países bálticos. A segunda, sob Arthur Nebe, cobriria a zona central, que incluía a Bielorrússia. A terceira, com Otto Rasch, mover-se-ia pelo norte da Ucrânia. A quarta, controlada por Ohlendorf, desceria para o sul, incluindo Crimeia. Cada um desses grupos tinha comandos que podiam mover-se e agir por sua conta.
Blobel, por exemplo, liderava um da equipe 3. Jäger estava à frente de outro da primeira. A forma em que estavam organizados permitia que as matanças fossem feitas em distintos lugares ao mesmo tempo, sem ter que esperar ordens de cima. Levavam tudo o que necessitavam para mover-se sem ajuda do exército: caminhões, motos, rádios, armas, cozinhas, balas, gasolina. Alguns inclusive levavam geradores. O equipamento incluía pistolas, rifles e metralhadoras. Cada comando carregava também ferramentas básicas: pás, fogões, barracas, escrivaninhas e suficiente comida para seguir em rota durante dias. Ao contrário das tropas comuns, que ainda usavam cavalos em alguns casos, esses grupos iam todos em veículos. Himmler assegurou-se de que não lhes faltasse nada. A organização estava feita para que pudessem mover-se rápido, fazer seu trabalho e desaparecer. O trato com o exército havia sido fechado meses antes. Hitler decidiu ele mesmo. Nas zonas ocupadas, as unidades de segurança das SS atuariam por sua conta. O exército devia dar-lhes casa, comida e gasolina, mas não podia mandá-los. A instrução era clara: esses grupos tinham que se encarregar de apagar por completo o inimigo político. E isso, para o regime, eram os comunistas, os funcionários do governo soviético, os comissários e todos os judeus. Umas semanas antes de sair, os chefes foram chamados a Berlim. Heydrich os juntou na central de segurança e repassou os pontos-chave. Falou de apagar a todos os que fizessem parte do sistema bolchevique. Nomeou os comissários, os chefes políticos, os que faziam propaganda. Também disse que se houvesse gente do lugar disposta a atacar ou linchar, era preciso deixar acontecer, inclusive animá-los, mas sem deixar provas claras de participação. Assim se podia apresentar como se fossem coisas que saíam da própria população. Ollendorf contou depois, em interrogatório, que sua gente tinha quase 200 veículos. As tropas usavam armas automáticas. Cada esquadrão tinha rádios e, às vezes, teletipos. Tudo o que faziam devia ser informado a Berlim de forma rápida e com detalhe. Cada número ficava anotado: quantos mortos, onde, quando e com que desculpa. Desde o princípio, todos sabiam do que se tratava o assunto. Iam atrás do exército, ocupavam as cidades, buscavam os das listas e ampliavam a caçada conforme avançavam. Não era necessário julgamento nem papelada. Ninguém ia preso. As ordens eram claras: atirar no ato, usar buracos naturais no terreno, cavar se não os havia, apagar todo indício. Os prisioneiros russos cavavam. Depois também os matavam. A primeira equipe cruzou a fronteira em 22 de junho. Em poucos dias já se falava de matanças. Cada semana chegavam novas cifras aos escritórios principais. Não eram soldados, eram civis, povos inteiros, gente apontada desde antes. A máquina de matar já estava andando, e nenhum desses tipos se deteve. Assim se aprendia. Desde os primeiros dias do regime, o uso da violência já era parte do mecanismo. Não era algo esporádico. Os golpes, as ameaças e as mortes estavam presentes em cada canto. Escritórios, escolas, corpos policiais e campos funcionavam sob a ideia de que quem não seguia as regras seria esmagado. Não era preciso que alguém desse a ordem para reagir com dureza. Já se dava por entendido. Os que ocupavam postos na polícia, nas SS ou na Gestapo, vinham de ambientes onde o maltrato era comum. Muitos haviam crescido entre gritos e surras. Desde crianças, viram castigos sem medida. Viam isso como algo normal. Quando entraram no sistema, reforçaram-no. Não o discutiam, o copiavam. Durante o treinamento em academias, aplicavam-se os mesmos métodos. O chefe gritava, batia ou humilhava, e o que estava abaixo aguentava. Isso servia como filtro. Quem suportava, seguia. Quem não, ficava de fora. A lógica era clara. Se não aguentava por dentro, não servia por fora. Não era para ensinar, era para endurecer. Em divisões especiais, como as Totenkopf, o tratamento era ainda mais duro. Ali se formavam muitos dos que depois seriam escolhidos para tarefas delicadas. Os que passavam por ali já sabiam como obedecer sem perguntar. Haviam sido preparados para agir sem parar para pensar. Alguns dos que mais adiante estariam no comando de matanças massivas já vinham com esse perfil desde o princípio. Haviam feito carreira dentro de um sistema onde o castigo era parte do dia a dia. Viam como se corrigia os que falhavam. E quando eles subiam de patente, faziam o mesmo com os que vinham depois. Era uma corrente que se repetia.
Quando lhes davam uma nova incumbência, não precisavam de muitas indicações. Já sabiam o que era preciso fazer. Se lhes pediam para deter alguém, faziam. Se era preciso levá-lo a um lugar afastado, também. Se o passo seguinte era atirar, faziam. Porque já o haviam visto antes e porque sabiam que o problema não era exagerar, mas duvidar. Depois de cada ação, nada era analisado. Passava-se a seguinte. Não havia espaço para pensar se estava certo ou errado. Assumia-se que estava certo, tudo vinha autorizado de cima, ninguém pedia opiniões, apenas resultados. Os que chegavam aos Einsatzgruppen já vinham com essa mentalidade enraizada na cabeça. Haviam passado por distintos níveis do sistema, já tinham participado de detenções, interrogatórios, traslados e, muitas vezes, execuções prévias. Passar a assassinatos em massa não lhes resultava tão chocante como aconteceria com qualquer outra pessoa. Já haviam visto sangue, já sabiam obedecer ordens sem questionar, só mudava a quantidade. Nos interrogatórios depois da guerra, vários contaram que no princípio eram sim afetados, mas com o tempo se tornava costume. Um disse que no início as mãos lhe tremiam, depois não mais. Outro contou que da primeira vez vomitou, mas que depois já não teve problema. Isso aconteceu com eles e também com muitos outros. Uma vez que alguém atirava pela primeira vez, não havia mais volta. No dia seguinte, fazia com mais desenvoltura. Na semana, nem pensava. O ambiente ajudava. Se todos faziam o mesmo, você não se destacava. E se fazia bem, o felicitavam. Alguns até foram promovidos por cumprir sem hesitação. Outros eram transferidos se mostravam fraqueza. A linguagem também era parte de tudo isso. Não se diziam palavras como matar ou fuzilar. Usavam frases como operação, evacuação, ação especial. Essas formas de falar criavam distância. Faziam com que tudo parecesse parte de um trâmite a mais. Isso ajudava a que os que o faziam não freassem. As quantidades não eram mostradas como uma desgraça. Eram apenas números. Um relatório podia dizer que em certo povo mataram 500 pessoas e em seguida vinha outro com outra cifra. Os chefes viam esses relatórios e os organizavam sem mostrar nada. Não se falava de homens, mulheres ou crianças, falava-se de unidades. Os que estavam à frente de cada grupo sabiam que não lhes olhavam como o faziam, mas quanto avançavam. Se cumpriam com os números esperados, os felicitavam, se não, os apressavam. Isso gerava concorrência interna. Alguns tratavam de se destacar matando mais rápido, outros propunham formas novas para render mais. Já não era uma ideia. O extermínio estava em andamento. Cada equipe tinha sua lista e seu objetivo. As ordens eram seguidas sem desvios. Os papéis diziam claro. Havia nomes, instruções e relatórios. Era uma corrente sem freio. Iam de povo em povo, sem parar. Nesse panorama, quem não fazia o que se esperava ficava marcado. Alguns tentaram se livrar. Disseram que não se sentiam capazes. Mas não era o comum. A maioria se adaptava. Se não queria atirar, o colocavam para fazer outra coisa, cavar buracos, vigiar, dirigir. De alguma forma, todos terminavam envolvidos. E isso depois tornava mais difícil sair. Nem todos obedeciam por medo. Muitos o faziam convencidos. Haviam passado anos ouvindo o mesmo. Haviam sido formados na ideia de que o inimigo precisava ser apagado do mapa. Ouviam em palestras, liam em folhetos, viam em cartazes. Não era apenas uma ordem. Era uma forma de ver o mundo. A violência, para eles, não era algo à parte. Era a forma de exercer autoridade. Usava-se todos os dias. Dentro dos quartéis, com os ocupados, com os detidos. Não havia outra forma de se relacionar. Quem não se encaixava ficava de fora. E quase ninguém se atrevia a isso. O que começou como uma formação dura terminou sendo uma rede de algozes. Todos estavam dentro. Cada um tinha seu papel. E nenhum podia dizer que não sabia o que estava acontecendo. Avançavam com mapa, lista e pá. Às 3 da madrugada de 22 de junho de 1941, milhares de canhões alemães começaram a disparar do outro lado do rio Bug. Na fronteira com a União Soviética, a artilharia iluminou o céu com explosões constantes. A essa hora, o exército alemão lançou a operação que estava em preparação há meses. Chamaram-na Barbarroja. Era o maior plano de invasão que haviam colocado em prática até aquele momento. A frente era enorme. Desde o Mar Báltico até o Mar Negro, mais de 3 milhões de soldados cruzaram a linha.
Não iam apenas tropas alemãs, também marchavam húngaros, romenos, eslovacos e outros aliados. O objetivo era tomar o oeste soviético de forma rápida. Pensavam que, em questão de semanas, poderiam capturar Moscou, controlar a Ucrânia e anular a capacidade de resposta do inimigo. Enquanto as divisões blindadas avançavam a toda velocidade pelas estradas, atrás vinham os grupos de tarefa. Os Einsatzgruppen foram ativados nesse mesmo dia. As ordens já estavam claras desde antes. Deviam mover-se atrás do exército regular, entrar em povoados, identificar alvos e eliminar aqueles que figuravam nas listas. Já não se tratava de buscar opositores individuais. Agora era uma limpeza sistemática por zonas. O Grupo A, chefiado por Stahlecker, cruzou pela Lituânia. Iam com apoio logístico completo, incluindo veículos, combustível, mapas e rádios. Não demoraram a chegar a Kaunas. Lá encontraram a população local alterada. Alguns residentes haviam começado ataques contra os judeus. Os alemães não intervieram. De fato, incentivaram que continuassem. Viram isso como útil. No dia seguinte, as matanças continuaram, desta vez já com participação direta dos comandos. Em cada cidade que tomavam, o procedimento era parecido. Primeiro, asseguravam o centro administrativo. Depois, localizavam arquivos, revisavam registros, selecionavam objetivos. Poucas horas depois, começavam as detenções. Em muitos casos, tudo ocorria em um só dia. O ritmo era rápido. Não se esperavam ordens novas. Já sabiam o que tinham que fazer. O Grupo B, sob Arthur Nebe, dirigiu-se para a Bielorrússia. Avançaram por caminhos em mau estado, cruzando aldeias onde quase ninguém falava alemão. Assim que chegavam a uma localidade, instalavam-se em edifícios vazios, organizavam as listas e executavam o plano. Primeiro iam atrás de funcionários do partido, depois por professores, médicos, rabinos. Finalmente arrasavam comunidades completas. Os números subiam a cada dia que passava. Otto Rasch liderava o Grupo C. Seus comandos operavam no norte da Ucrânia. Uma de suas primeiras grandes ações foi em Zhytomyr. Ali coordenaram com a Wehrmacht. O exército regular forneceu transporte e proteção. Os do Einsatzgruppen identificaram os alvos. Em poucas horas, várias centenas de pessoas haviam sido executadas. Ninguém apresentou objeções. Os soldados seguiam com seu avanço. Os corpos ficavam para trás, enterrados em fossas abertas. O Grupo D, dirigido por Ohlendorf, tomou rumo ao sul. Entraram em zonas onde o idioma, a cultura e as condições do terreno eram muito distintas das que conheciam. Encontraram comunidades rurais isoladas. A operação não se deteve. Apenas adaptaram o método. Em vez de listas detalhadas, usavam denúncias locais, interrogavam os prisioneiros e selecionavam por categorias. Executavam todos os homens adultos e depois estendiam a ação a mulheres e crianças. As unidades estavam bem coordenadas. Tinham rádio, mapas, gasolina, comida, pessoal médico, técnicos e motoristas. Cada grupo incluía especialistas em armas, tradutores e oficiais encarregados dos relatórios. Não dependiam de ninguém. Moviam-se com autonomia, informando semanalmente a Berlim. Os números eram exatos. Local, data, quantidade, tipo de vítima. Tudo ficava anotado. As execuções não eram improvisadas. Organizavam-se como operações militares. Escolhia-se o local, geralmente uma floresta, uma vala ou um barranco. Obrigavam os detidos a ir caminhando, às vezes em caminhões. Ao chegar, ordenavam-lhes que tirassem a roupa, alinhavam-nos à beira, atiravam pelas costas, caíam um sobre o outro. Depois, os corpos eram cobertos com terra. Alguns sobreviviam aos primeiros disparos. Eram rematados depois. Não havia participação civil formal, mas em muitas localidades os habitantes colaboravam. Alguns davam informação, outros indicavam casas. Em certas zonas, inclusive, ajudavam diretamente. Os alemães o permitiam, sempre que não interferisse com a organização. Em alguns casos, utilizaram prisioneiros de guerra para cavar fossas. Depois eram eliminados também. Os relatórios não deixavam espaço para dúvidas. Havia nomes, patentes, detalhes. Não eram operações ocultas. Tratava-se de atos registrados, autorizados e sistemáticos. De Berlim, os escritórios de segurança recebiam esses dados e os arquivavam como parte do trabalho. Não lhes era dado um tratamento especial. Eram parte do procedimento regular. A colaboração com o exército foi chave.
Embora oficialmente os Einsatzgruppen operassem por sua conta, na prática recebiam apoio constante. Transporte, segurança, alimentos, alojamento. Em muitos casos, os comandos militares sabiam perfeitamente o que ocorria. Alguns, inclusive, assistiam às execuções. Não intervinham, não se opunham. Tampouco o mencionavam em seus próprios relatórios. Enquanto isso, o avanço militar seguia. As cidades caíam uma após a outra. Smolensk, Minsk, Kiev. Cada vitória era seguida por uma onda de assassinatos. Os grupos de tarefa não se detinham. Deslocavam-se de um ponto a outro, eliminando todos os considerados inimigos. No princípio, falava-se de comunistas, comissários, sabotadores. Mas logo ficou claro que o alvo principal eram os judeus, sem exceção. A linguagem usada nos relatórios seguia sendo técnica: ações de limpeza, medidas preventivas, neutralização de elementos perigosos. Essas frases serviam para ocultar o evidente, mas quem estava ali sabia exatamente o que fazia. Não precisavam de traduções. Cada operação deixava corpos, sangue, roupa amontoada e crianças desaparecidas. Em poucas semanas, os números eram tão altos que se começava a falar de métodos alternativos. Alguns comandantes diziam que os fuzilamentos eram lentos, outros que afetavam o ânimo dos executores. Blobel, por exemplo, propôs buscar uma solução mais prática. Faria isso mais adiante, mas naquele momento as matanças seguiam com fuzis. A cidade entrava na cova. Em julho de 1941, os Einsatzgruppen já operavam em profundidade. Haviam deixado para trás as fronteiras iniciais e agora se desdobravam pelos territórios que antes faziam parte do antigo Peile de assentamento, onde durante séculos viveu a maioria da população judaica do Império Russo. O que antes eram comunidades densas, organizadas e com raízes profundas, agora se converteram em alvo direto de extermínio. As cidades caíam uma após a outra: Vilna, Pinsk, Baranovich, Vitebsk. Cada vez que uma unidade tomava o controle de uma localidade, já sabia o que tinha que fazer. Identificavam-se os bairros judeus, fechavam-se as saídas, reunia-se a gente em praças ou pátios, dizia-se-lhes que seriam trasladados, mas os levavam para os arredores, perto de florestas ou fossas já abertas. Ali terminava tudo. Em Vilna, as matanças começaram quase de imediato. O comando responsável, sob ordens diretas, executou milhares nos bosques de Ponary. Os corpos eram jogados em poços naturais. Atirava-se sem pausa. Dia após dia, as vítimas chegavam em caminhões, a pé, em fila. Havia listas, mas muitas vezes bastava ser parte do grupo assinalado. As crianças eram levadas junto com seus pais. Os idosos não recebiam tratamento distinto. Executava-se em lotes. As estruturas comunitárias foram desmontadas em dias. As sinagogas foram fechadas, saqueadas ou destruídas. Os arquivos queimados, as casas marcadas. Ordenava-se aos residentes que usassem uma insígnia visível, uma estrela na roupa. Depois, esse sinal já não importava. A decisão estava tomada. O objetivo era erradicar a presença judaica de cada zona. Em Pinsk, a operação foi realizada em etapas. Primeiro concentraram-se os homens em idade de trabalhar. Separaram-nos. Anunciou-se que seriam mobilizados para tarefas de reparo. Mas não houve trabalho. Levaram-nos para a floresta, obrigaram-nos a cavar valas, alinharam-nos e mataram-nos. A terra removida mal cobria os corpos. Dias depois, foi a vez de mulheres e crianças. O procedimento era repetido por todos os grupos. Não havia necessidade de coordenar entre comandos. Cada unidade atuava com seu ritmo, seu método, sua equipe. Algumas usavam esquadrões pequenos, outras empregavam apoio militar local. Em ocasiões, os partisãs ucranianos, lituanos ou bielorrussos colaboravam. Entregavam nomes, indicavam casas, inclusive ajudavam nas execuções. Prometia-se-lhes propriedade em troca: terras, móveis, roupas. Em zonas como Minsk, onde a comunidade judaica era mais numerosa, estabeleceram-se guetos temporários. Não duravam muito. Eram usados para concentrar a população, organizar o transporte e realizar as execuções de forma mais ordenada. Às vezes, eram esvaziados em semanas. Os fuzilamentos eram contínuos. Os trens, se não estavam disponíveis, eram substituídos por colunas a pé. Os chefes dos Einsatzgruppen não ocultavam o que faziam. Escreviam relatórios diários, mencionavam cifras, descreviam lugares, detalhavam as ações.
Não usavam eufemismos dentro do grupo, só nos relatórios para Berlim. Ali falavam de ações especiais, de pacificação ou resolução do problema, mas todos sabiam o que significava cada palavra. Em Baranovich, o chefe do comando local vangloriava-se de ter eliminado mais de 10.000 pessoas em menos de um mês. Tinha apoio completo da administração civil. A polícia local participava ativamente. Repartiam-se funções. Uns vigiavam, outros trasladavam, outros cavavam e atiravam. As fossas se enchiam rápido. Cavavam-se novas a poucos metros. Quando o solo estava úmido, usavam-se porões ou poços abandonados. As execuções nem sempre eram com fuzil. Em alguns locais experimentava-se com outras formas. Caminhões herméticos onde se liberavam gases do tubo de escape, câmaras pequenas improvisadas. Mas na maioria das vezes seguiam usando balas. Rápido, direto, efetivo. Alinhavam-se as vítimas, apontava-se para a nuca, atirava-se. Quem caía era coberto por terra. Depois vinha o seguinte grupo. Os habitantes locais, se não participavam, ao menos observavam. Alguns olhavam das janelas, outros saqueavam as casas vazias. Havia quem avisava com antecedência. As delações eram comuns. Famílias inteiras eram entregues por vizinhos, às vezes por medo, outras por cobiça. Ninguém exigia provas. Bastava uma acusação. No caminho para o leste, os Einsatzgruppen mantinham seu avanço. Não se detinham em uma cidade por muito tempo. Cumpriam sua tarefa e seguiam. Iam deixando para trás ruas vazias, edifícios queimados, pátios cheios de restos. Os relatórios se acumulavam em Berlim. Cada cifra aumentava o registro geral. A lógica não era militar, era contábil. As unidades tomavam nota de cada passo. Nome do povoado, número de executados, hora, método. Era parte do processo. Não o faziam por culpa ou por reflexão. Era a administração. Os relatórios eram arquivados. Alguns oficiais os assinavam com orgulho. Viam isso como eficiência. Em zonas rurais, onde não havia resistência organizada, tudo era mais simples. Não se requeriam desculpas. Não se faziam simulacros de julgamentos. As ordens eram dadas ao chegar. Reunia-se a população. Faziam-se seleções rápidas. Formavam-se grupos. Em 1 ou 2 horas, tudo estava feito. Recolhiam-se os cartazes, limpavam-se as armas e seguia-se a marcha. Ninguém entre eles discutia o objetivo. Estava assumido desde o princípio. O inimigo era definido por sua origem, não por seus atos. Não se perguntava o que fazia cada um. Só importava a que grupo pertencia, e se fosse o errado, o final estava decidido desde antes. A operação, ao cruzar o Pale, tornou-se ainda mais intensa. As distâncias aumentavam. As condições eram mais duras, mas a meta seguia. Quando o chefe quis ver tudo. Heinrich Himmler não aparecia frequentemente nas frentes, mas quando o fazia, tudo mudava. Na segunda metade de 1941, decidiu viajar para a Ucrânia. Não era uma visita informal. Queria ver em pessoa como as operações que havia autorizado estavam sendo executadas. Não ia com terno de escritório. Vestia-se com uniforme, rodeava-se de oficiais e apresentava-se como figura de autoridade total. Chegou com escolta armada e foi recebido pelos responsáveis das unidades que operavam na zona. Os que estavam no comando dos Einsatzgruppen sabiam que deviam mostrar resultados. Prepararam-lhe roteiros. Explicaram-lhe como selecionavam as vítimas, como organizavam os traslados, como executavam os disparos. Ele não perguntou se se sentiam mal. Perguntou pelos números. Quantos? Onde? Em quanto tempo? Em Nikolaev, os chefes das unidades locais organizaram uma execução durante sua estadia. Não como espetáculo, mas como prova de eficiência. Os prisioneiros já estavam selecionados. Haviam sido trasladados dias antes. Escoltaram-nos até um campo aberto. As valas já estavam prontas. Os atiradores sabiam o que fazer. Não havia discursos. Só ação. Himmler observou de pé, com as mãos atrás das costas. O primeiro grupo foi colocado junto à beira. Atirou-se sem demora. Alguns corpos caíram no fundo. Outros ficaram pendurados. Os seguintes eram empurrados para avançar. O ritmo era constante. Himmler não falou. Só olhava. Em certo momento, um dos executores teve uma falha. O disparo não foi letal. O prisioneiro caiu ferido e se queixava. O oficial encarregado sacou sua arma curta e o rematou com um único tiro. Himmler virou-se, respirou fundo, mas não fez nenhum comentário.
Depois da execução, falou com os oficiais. Disse-lhes que estavam cumprindo um dever histórico, que o que faziam não era por eles, mas pelo futuro, que a dureza era necessária, que só os mais fortes poderiam levar essa carga sem se quebrar. Não usou palavras suaves, não pediu compaixão, apenas reafirmou a missão. Nos dias seguintes, percorreu outras cidades. Esteve em Dnipropetrovsk, Zaporizhia e outros pontos onde as unidades já haviam completado operações similares. Apresentaram-lhe relatórios, listas de vítimas, mapas com as rotas de traslado. Em cada lugar o padrão era o mesmo. Guetos esvaziados, judeus assassinados, comunidades apagadas. Himmler não questionou nada, confirmou o que esperava ver, deu instruções para melhorar a rapidez. Sugeriu usar menos munição quando fosse possível, propôs técnicas para economizar tempo no processo de alinhamento, aplaudiu a colaboração das polícias locais, recomendou aumentar o uso de apoio não alemão. Afirmou que era melhor se os povos participassem. Segundo ele, assim se limpava mais a fundo. Os subordinados o escutavam sem interromper. Tomavam notas. Sabiam que sua visita não era só de inspeção. Era uma avaliação direta. Quem não demonstrasse eficácia seria substituído. Por isso, as cifras eram chave. Mostravam-lhe documentos com milhares de execuções, nomes codificados, categorias eliminadas, gráficos com barras. Tratavam-no como se fosse uma auditoria. Um dos aspectos que mais valorizou foi o controle absoluto. Disse que não podia haver dúvidas nem exceções. Se alguém questionasse uma ordem, devia ser afastado. Se alguém mostrasse fraqueza, era melhor transferi-lo. A pureza do plano, segundo ele, estava na execução sem vacilações. Para Himmler, o problema não era a violência. O problema era a desordem. Depois do percurso, regressou a Berlim. Não fez declarações públicas, não escreveu memórias, não precisava deixar registro. As decisões já estavam tomadas desde antes. O que fez foi confirmar no terreno que suas ordens estavam sendo cumpridas tal como as havia desenhado, e pediu que o processo não se detivesse sob nenhuma circunstância. Os oficiais que o acompanharam durante essa turnê seguiram em seus cargos. Alguns foram promovidos, outros enviados a novas zonas. Todos sabiam que haviam passado em uma prova. A visita de Himmler não foi um ato simbólico, foi uma forma de reforçar que as matanças não eram acidentes, nem desvios, nem excessos. Eram parte do plano central. As execuções que ocorreram durante esses dias não foram diferentes das anteriores, mas adquiriram um peso novo. Tinham a aprovação direta do máximo responsável. Não necessitavam encobrimento. Não era preciso dissimular. Fazia-se, registrava-se, arquivava-se. O arquivo era a testemunha. Nos relatórios posteriores, menciona-se sua passagem pela zona. Não se detalha o que viu. Apenas se assinala que inspecionou unidades, que felicitou os chefes, que pediu melhorias. Essa forma de escrevê-lo era habitual. A linguagem seguia sendo técnica, mas todos os que estiveram presentes sabiam o que significava. Desde então, os comandantes no terreno aumentaram a velocidade. As matanças se tornaram mais frequentes. As cifras subiram. Os guetos se esvaziaram mais rápido. Os relatórios eram entregues em menos dias. A pressão era maior. Ninguém queria ficar abaixo da média. Os caminhões eram usados de forma mais intensiva. Ajustaram-se os horários de recolha. Estabeleceram-se rotas mais curtas para os locais de execução. As fossas eram cavadas com antecedência. Recrutaram-se mais colaboradores locais para acelerar o trabalho. Tudo com um só objetivo: cumprir o plano. O que estava sendo executado já não tinha volta. Era uma operação contínua. Não dependia de uma frente militar. Não se detinha com o clima. Não se negociava. As ordens estavam dadas e eram cumpridas sem pausa. Himmler o sabia, o queria assim, e não deixou espaço para dúvidas, o que não permitia desvios. Depois de sua turnê pela Ucrânia, Himmler não ficou parado. Retomou os relatórios, cruzou dados, revisou mapas e continuou reforçando sua estrutura a partir de Berlim. Mantinha contato com cada chefe regional. Pedia cifras exatas, localizações e procedimentos. Queria tudo registrado. Se uma unidade reduzia o ritmo, exigia explicações. Se aumentava, considerava eficiência. O central para ele era o cumprimento sem vacilação. Em paralelo, começou a ajustar a coordenação entre distintas ramificações. As SS, a Polícia de Segurança, as autoridades locais nos territórios ocupados e os escritórios na capital. Tudo devia responder à mesma cadeia. Himmler não delegava sem controle.
Intervinha em detalhes, inclusive em questões que pareciam menores. Por exemplo, ordenou que os veículos atribuídos a tarefas de transporte tivessem prioridade no abastecimento, que as estradas se mantivessem livres para os comandos móveis, que as estações de rádio se reservassem para os relatórios operacionais. Ninguém mais podia usá-las durante as transmissões. A pressão não era só para baixo, também exigia do aparato civil que facilitasse os movimentos. Os governadores alemães instalados no leste deviam entregar listagens, permitir o acesso a edifícios, liberar recursos, entregar arquivos. Qualquer obstáculo era visto como sabotagem. E Himmler não o tolerava. A um deles, em Minsk, afastou-o por obstruir procedimentos. Na realidade, só havia pedido mais tempo para organizar o gueto. Isso não importou. Foi substituído por outro que não fazia perguntas. Enquanto isso, os números que chegavam dos Einsatzgruppen seguiam crescendo. Os comandantes enviavam relatórios com milhares de assassinados por semana, às vezes por dia. Incluíam detalhes: idade, sexo, lugar exato. Não era necessário que Himmler lesse tudo. Tinha assistentes que lhe resumiam. Mas quando encontrava alguma inconsistência, a marcava. Perguntava por que em uma zona se haviam executado menos do que o previsto. O que havia acontecido? Se faltavam balas, se o transporte havia falhado, se o pessoal era insuficiente. Para manter o ritmo, organizou novas rodadas de inspeção. Desta vez não foi ele pessoalmente, mas oficiais de confiança. Reinhard Heydrich era um dos principais. Visitavam os quartéis, falavam com os chefes das unidades, observavam parte do processo e reportavam. O importante não era se tudo se fazia igual em todos os lugares. O fundamental era que ninguém freasse, que cada um entendesse que o plano não tinha pausas. Nesse contexto, começaram-se a testar outros métodos de eliminação. Um dos problemas que identificaram foi o desgaste dos atiradores. Alguns, depois de centenas de execuções, começavam a falhar. Tremiam, descompunham-se. Então Himmler pediu alternativas. Não por piedade, mas por eficiência. Não lhe preocupava o trauma, mas a produtividade. Assim chegaram os primeiros caminhões selados. Carregavam-se com pessoas, fechavam-se as portas e redirecionavam-se os gases do motor para o interior. Depois de alguns minutos, abriam-se. Todos estavam mortos. Não requeria atiradores, só um motorista. Mais silencioso, mais rápido. Foram usados em Chelmno e outras localidades. Himmler aprovou o uso desses métodos. Também solicitou que se avaliassem outras formas, sempre que acelerassem o processo. O objetivo era claro: eliminar o maior número de pessoas no menor tempo possível, com o menor gasto de recursos. A solução final estava sendo implementada sem necessidade de grandes anúncios. Em paralelo, seguia ampliando as redes de colaboração. A polícia ucraniana, os milicianos lituanos, certos grupos voluntários da região. Entregava-se-lhes autoridade parcial. Em troca, informavam, colaboravam, executavam. Para Himmler, essa externalização era útil. Permitiam cobrir mais terreno e, ao mesmo tempo, deslocavam parte do peso operacional. Se falhassem, eram substituídos sem conflito. Em uma reunião em Berlim, com chefes de várias ramificações do sistema de segurança, Himmler deixou claro que as execuções deviam continuar sem interrupções até que não restasse ninguém nas categorias definidas como alvo. Foi direto. Não falou de política, nem de história, nem de ideologia, apenas de resultados. Pediu que não se perdesse tempo discutindo exceções. A estrutura que dirigia não tinha margem para improvisar. Cada grupo sabia para onde ir, quem eliminar, como reportar. Se alguém agia por conta própria, o sancionavam. Mas se alguém cumpria o previsto, o premiavam. Alguns receberam condecorações, outros foram promovidos. A mensagem era constante. O importante era cumprir. Com o avanço da frente para o leste, as unidades de execução começaram a operar em zonas mais isoladas. O clima era mais duro, os caminhos piores, os povoados mais dispersos. Mas Himmler insistiu que isso não podia ser desculpa. Mandou reforços, mais caminhões, mais gasolina. Inclusive enviou técnicos para manter o equipamento em funcionamento. Se um motor falhasse, devia ser reparado de imediato. Se faltassem uniformes, eram enviados do oeste. Se os mapas eram antigos, eram atualizados. O volume de assassinatos seguiu aumentando. Os relatórios eram cada vez mais breves, mas mais contundentes. 8.000 eliminados em 4 dias. 5.000 em 2 jornadas. Não se incluíam nomes, apenas números, datas, localizações.
As folhas eram arquivadas em pastas com etiquetas. Himmler as revisava em lotes. Às vezes corrigia com lápis vermelho. Os altos comandos sabiam que se o chefe das SS punha sua atenção em um grupo, deviam entregar resultados logo. Não havia segundas oportunidades. Os que não estavam à altura eram removidos. Às vezes enviados para a frente, ou designados a tarefas sem relevância. O sistema se depurava sozinho. A pressão vinha de cima, mas também dos lados. Ninguém queria ser o que frearia a maquinaria. No final desse ano, as operações dos Einsatzgruppen já haviam eliminado centenas de milhares. As cidades ocupadas tinham bairros vazios. Os registros civis eram modificados. As propriedades eram reatribuídas. O plano seguia avançando. Himmler não o via como uma campanha temporária. Considerava-o parte de uma reestruturação total e não aceitava desvios. A máquina começou a falhar. Na primavera de 1942, os Einsatzgruppen já haviam matado mais de 500 mil de pessoas. A operação seguia em andamento, mas começavam a aparecer rachaduras. Algumas vinham de dentro. Outros problemas eram logísticos. A máquina não parava, mas algo começava a emperrar nas engrenagens. As zonas mais densamente povoadas já estavam vazias. Na Ucrânia, Bielorrússia e nos estados bálticos, as grandes comunidades judaicas haviam sido apagadas. As cidades estavam sob controle completo. Mas à medida que as unidades avançavam para o leste, a população era mais dispersa. As aldeias ficavam separadas por quilômetros. Perdia-se tempo nos traslados. As fossas não eram suficientes. Os veículos começavam a falhar. Os executores também mostravam desgaste. Estavam há meses fazendo o mesmo, dia após dia. Os novos que chegavam à frente eram treinados pelos veteranos, que já tinham gestos automáticos. Alguns seguiam fazendo isso com eficiência, mas outros começavam a errar, atiravam mal, bloqueavam. Havia brigas internas, discussões por turnos, reclamações por descanso. Não era um colapso, mas sim um aviso. Em Berlim, os relatórios chegavam com menos regularidade. Alguns dados se repetiam, outros estavam incompletos. Himmler notou a irregularidade e pediu revisões. Não aceitava desculpas, mandou vários supervisores ao campo, não para julgar, para exigir. A pressão voltou a subir. Um dos sinais mais claros da quebra foi o surgimento de métodos novos. As execuções massivas com armas individuais começavam a parecer ineficientes. Requeriam pessoal, tempo, balas. Além disso, deixavam pegadas visíveis. Valas abertas, restos, sangue, testemunhas. Pensou-se em caminhões adaptados, depois em instalações fixas. Ainda não se falava oficialmente de campos, mas alguns começavam a funcionar com essa lógica. Em Chelmno, por exemplo, os caminhões de gás funcionavam como solução intermediária. Carregavam-se as vítimas, fechavam-se as portas e o monóxido fazia o resto. Depois limpava-se o interior e repetia-se o processo. Alguns o viram como uma alternativa mais prática, outros como um passo lógico. Não gerava menos morte, só mudava a forma. Enquanto isso, a frente oriental se tornava mais instável. A ofensiva de inverno soviética havia freado o avanço alemão. Algumas cidades ocupadas estavam agora isoladas. As linhas de suprimento eram frágeis. Houve casos em que as unidades de execução ficaram semanas sem reforços. Usavam o que encontravam. Reutilizavam munição. Dormiam em edifícios abandonados. Nesse contexto, os comandantes começaram a priorizar. Já não podiam cobrir todas as localidades. Concentravam-se nos centros maiores. As aldeias pequenas ficavam para depois. Alguns executavam por categorias. Primeiro homens adultos, depois mulheres sem filhos, depois crianças. Não porque duvidassem. Porque o tempo não era suficiente. Os relatórios internos começaram a refletir essa tensão. Falava-se de dificuldades operacionais, limitações materiais, necessidade de reorganização. Os relatórios eram mais frios, mas também mais urgentes. Não eram queixas, eram avisos. O sistema exigia ajustes. Em algumas regiões, recorreu-se mais intensamente a colaboradores locais. Atribuíam-lhes tarefas completas: identificação, traslado, execução. Em troca, recebiam armas, roupas, saques. A eficácia aumentou. Mas também a brutalidade. Alguns grupos cometeram massacres sem ordem direta. Agiam por conta própria, com impunidade. Os comandantes alemães não os impediam, apenas pediam que relatassem.
Ao mesmo tempo, as primeiras notícias sobre o que estava ocorrendo começavam a vazar para fora do Reich. Em Londres, Washington e outras capitais, diplomatas recebiam informações. Não eram precisas, mas mencionavam matanças, desaparecimentos em massa, movimentos estranhos. Ninguém tinha uma imagem completa, ainda não. Dentro da Alemanha, o tema seguia sendo um segredo oficial, mas o rumor circulava. Alguns soldados da frente escreviam cartas, usavam frases ambíguas, falavam de tarefas difíceis, de missões obscuras. As famílias intuíam, não perguntavam. O silêncio era parte do acordo. Apesar de tudo, Himmler não reduziu a pressão. Convocou novos chefes, reorganizou rotas, pediu mais veículos. O ritmo devia ser mantido. Embora o sistema mostrasse sinais de desgaste, o objetivo seguia firme. Não importava quanto custasse, a solução tinha que ser completada. Nos guetos que ainda restavam na Polônia e no leste, começaram a organizar deportações em massa. Já não eram execuções no local, milhares eram carregados em trens. Dizia-se-lhes que seriam realocados. Mas o destino eram instalações onde já se havia provado o novo método: assassinato industrializado. Aí foi quando tudo mudou. Já não era só o trabalho dos Einsatzgruppen. Agora se tratava de um sistema mais amplo, com centros fixos, transportes centralizados e uma estrutura que abrangia vários ministérios. As unidades móveis não desapareceram, mas deixaram de ser o único instrumento. Esse rompimento não foi uma queda total, foi uma transformação. A maquinaria se adaptou. O que começou com disparos na floresta agora tomava a forma de um processo nacional. O assassinato já não dependia de uma unidade, era uma política de Estado executada por múltiplos braços. E cada um sabia o que fazia. Os que estiveram lá. Em meio ao avanço do extermínio, uns poucos chegaram a ver por dentro coisas que quase ninguém imaginava. Não estavam incluídos na organização. Tampouco intervieram, apenas olharam. E isso os marcou. Alguns o contaram. Foram poucos, mas os que o fizeram deixaram relatos que não se apagaram. Um desses foi Kurt Gerstein, um oficial das SS. Chamaram-no por saber de desinfecção. Mandaram-no ver como funcionavam lugares onde matavam com gás. Não ia como visitante externo, era parte do sistema, mas o que presenciou o superou. Em agosto de 1942, chegou a Belzec. Ensinaram-lhe como faziam tudo. Explicaram-lhe o processo. Havia uma sala com paredes de cimento. Enchia-se de gente. Fechavam bem. Acendiam o motor. O gás passava por tubos montados às pressas. Tudo durava uns 20 minutos. Depois abriam. Os corpos caíam amontoados. Alguns ainda se moviam. Arrastavam-se. Moviam-nos com paz. Gerstein não fez escândalo nem foi embora. Anotava. Olhava tudo. Depois lhe ensinaram outra parte. Tiravam os dentes de ouro. Cortavam os anéis com facas. A roupa era separada por tipo. Não se falava de assassinatos, falava-se de que tudo funcionasse rápido. Os encarregados o trataram bem. Ofereceram-lhe comida. Perguntaram se algo podia ser melhorado. Ele se foi com a ideia de contar o que havia visto. Não o fez para a imprensa, tampouco em público. Buscou diplomatas. Falou com representantes da Suécia, Holanda, até com gente de igrejas. Explicou-lhes o que havia acontecido. Alguns o ouviram. Ninguém fez nada. Faltavam provas, e muitos preferiam não saber. Outro que o tentou foi Jan Karski, um mensageiro da resistência polonesa. Entrou em 2 zonas restritas, um gueto e um lugar onde reuniam gente antes de subi-la em trens. Viu os vagões, as filas, os rostos. Anotou rotas, horários, nomes. Aprendeu tudo. Cruzou meia Europa com esses dados. Chegou a Londres. Falou com autoridades. Depois foi a Washington. Reuniu-se com Roosevelt. O presidente o atendeu na Casa Branca. Karski lhe explicou o que estava acontecendo. Usou frases simples. Falou de cenas, gente, lugares. Roosevelt o escutou sem interromper. Fez poucas perguntas. Agradeceu-lhe. Não disse que faria algo. Outros não chegaram a presidentes, mas também deixaram sua versão. Soldados alemães que mandavam cartas para casa, médicos que atendiam os atiradores, motoristas que dirigiam caminhões com prisioneiros. Nenhum era um modelo a seguir. Apenas disseram o que viram. Alguns o contavam com distância, outros se mostravam nervosos. Uns o justificavam, outros preferiam calar. Um dos mais citados foi Rudolf Höss, chefe de Auschwitz. Ao fim da guerra, escreveu da cela. Não tentou limpar sua imagem.
Apenas deixou por escrito como funcionava o campo. Havia horários, quantidades, anotações. As salas de gás funcionavam por lote. Um grupo entrava, morria, era retirado, limpava-se e metia-se o seguinte. No que deixou escrito, Hus falava de números, formas, rapidez. Não mencionava angústia, nem mortos, nem dor. Parecia um manual de instruções. Mas nessas folhas estava o que havia, sem palavras bonitas, sem rodeios, tudo direto. Outro que falou foi Vasily Grossman, jornalista russo. Entrou em Treblinka quando já o haviam abandonado. Viu o que restava, dentes na terra, ossos entre a lama, sapatos de crianças, brinquedos quebrados. Não se ouvia nada, mas cada coisa mostrava o que havia sido. Grossman não se manteve frio, escreveu com raiva. Sua forma era distinta, mas os fatos eram os mesmos. As fossas, as cinzas, as coisas jogadas. Cada parte mostrava o que havia acontecido. Os comandantes executados pelo extermínio. Quando a guerra terminou, já não restavam florestas sem fossas. Os trens já não levavam corpos, mas o sistema que os havia movido seguia vivo. Muitos dos que o haviam dirigido não estavam mortos. Alguns haviam desaparecido antes da rendição. Outros seguiam em suas casas, vestidos de civil, esperando que ninguém batesse a porta. Os aliados começaram a buscar responsáveis. Não só os que deram as ordens mais altas, também aqueles que haviam estado no terreno. Formaram-se listas. Os informes de inteligência cruzavam nomes, datas, regiões. Muitos dos chefes dos Einsatzgruppen estavam nesses papéis. Não se tratava de soldados rasos. Eram comandantes com assinatura, com informes detalhados enviados a Berlim. Os americanos e britânicos organizaram interrogatórios. Alguns oficiais alemães falaram. Outros negaram tudo, mas os papéis os contradiziam. Havia relatórios com datas, cifras, lugares. Os arquivos não desapareceram, estavam guardados, classificados, organizados como se fossem documentos administrativos. Essa precisão facilitou a perseguição. Em 1947, abriram-se os julgamentos de Nuremberg para um grupo específico, os chefes dos comandos móveis de extermínio. 24 foram acusados. O tribunal tinha provas concretas, documentos assinados, testemunhos de sobreviventes, fotografias dos lugares de execução. O julgamento não foi curto. Durante meses, cada um foi chamado ao estrado. Alguns tentaram justificar sua participação, dizendo que só cumpriam ordens. Outros disseram que não tinham opção, mas os juízes não aceitaram essas respostas. Havia cartas onde os próprios acusados pediam mais munição para fuzilar civis, informes com linguagem direta, 1.600 judeus executados, 500 partisãs eliminados. Um dos acusados, Otto Ollendorf, não negou nada. Admitiu ter dirigido o assassinato de 90.000 pessoas. Disse-o com calma. Explicou como se organizavam as filas, como se cavavam as valas, como se dividia o trabalho entre atiradores. Não mostrou arrependimento. Apenas deu detalhes. A promotoria lhe perguntou se entendia o que significava matar essa quantidade de pessoas. Respondeu que não se tratava de emoções, mas de dever. Disse que sua unidade havia atuado com disciplina exemplar, não se desviou do protocolo, não improvisaram, fizeram o que lhes foi ordenado. Algumas testemunhas das execuções também depuseram, relataram como se organizavam os grupos, como as vítimas eram obrigadas a desnudarem-se antes de serem alinhadas, como os gritos se apagavam com o seguinte disparo. Os promotores apresentaram fotografias, em preto e branco, corpos amontoados, zonas rurais com valas abertas, montes de roupa. O tribunal ouviu tudo, revisou cada documento, não se deixou levar por discursos, apenas por provas. No final, 14 dos acusados foram condenados à morte, 4 receberam prisão perpétua, outros menos. 1 foi absolvido. As execuções foram realizadas na prisão de Landsberg. Os que foram enforcados não deixaram palavras finais. Não houve discursos, apenas ordens cumpridas até o último minuto. Nenhum mostrou emoção visível. Alguns morreram convencidos de que o que fizeram foi correto, outros em silêncio. Mas os julgamentos não encerraram o tema. Dezenas de oficiais de menor patente não foram julgados. Muitos escaparam para outros países, mudaram de nome. Misturaram-se com os deslocados, usaram papéis falsos. Alguns cruzaram para a América Latina. Outros se refugiaram no Oriente Médio ou na Europa Ocidental. Os que tinham contatos receberam ajuda. Durante anos, organizaram-se novas buscas. Compilaram-se listas atualizadas.
Compararam-se fotografias. Alguns foram encontrados décadas mais tarde. Viviam com outro nome. Trabalhavam como comerciantes, professores, funcionários públicos. Quando eram descobertos, alguns negavam. Outros reconheciam seu passado sem rodeios. Diziam que tudo havia ocorrido há muito tempo, que já não eram os mesmos. Um dos casos mais notórios foi o de Adolf Eichmann. Não havia sido parte de um Einsatzgruppe, mas coordenou deportações. Foi capturado na Argentina em 1961, levado a Jerusalém, julgado com provas esmagadoras. Declarou com tom frio. Não negou. Tampouco se mostrou culpado. Foi condenado e executado em 1962. O julgamento de Eichmann voltou a colocar em discussão o que muitos já queriam deixar para trás. Mostrou que os crimes não haviam sido esquecidos, que ainda restavam nomes para rastrear. As associações de sobreviventes continuaram seu trabalho. Entregaram listas, ajudaram a localizar foragidos, pressionaram os governos. Arquivos abertos. À medida que os anos passavam, os nomes dos chefes dos Einsatzgruppen foram desaparecendo das manchetes, mas continuavam impressos em milhares de páginas guardadas em arquivos. Alguns eram lembrados pelos números que assinaram, outros pelos relatórios que enviaram, quase nenhum pelo seu rosto. Muitos haviam desaparecido sem deixar rastro. Outros foram julgados. Uns poucos morreram sem prestar contas. As pastas com seus expedientes seguiam lá. Cada uma tinha datas, números, localidades. Tudo estava ordenado. Alguns documentos estavam assinados com tinta azul, outros datilografados com iniciais. Havia listas, mapas, horários. Nenhum deles tentou ocultar o que haviam feito. Ao contrário, haviam deixado registro. Depois dos julgamentos iniciais, os acompanhamentos tornaram-se mais lentos. As testemunhas envelheciam. Algumas já não estavam. As provas seguiam existindo, mas os tribunais nem sempre agiam. Em muitos casos, os acusados já viviam como aposentados. Iam ao mercado, viajavam de bonde, liam o jornal, não falavam de seu passado. Mas houve quem não se resignou. Alguns historiadores, promotores, sobreviventes ou filhos de sobreviventes seguiram buscando. Percorreram povoados, revisaram arquivos, compararam fotos. Às vezes encontravam alguém, denunciavam-no, iniciava-se um processo, lento, cheio de obstáculos, mas real. Nos anos 70, vários comandantes foram localizados na Alemanha Ocidental. Um deles vivia com seu nome real, não se escondia. Quando foi interrogado, respondeu com frases curtas. Disse que não se lembrava bem, que era muito tempo atrás. Os documentos o contradiziam. Havia papéis com sua assinatura, com datas, com números exatos. Outro caso foi um chefe de grupo que, depois da guerra, dedicou-se a dar aulas em uma universidade. Durante décadas, ninguém perguntou sobre seu passado, até que um estudante descobriu seu nome em uma velha lista dos Einsatzgruppen. Denunciou-o. O caso chegou à imprensa. O expediente foi reaberto. O acusado renunciou. Morreu antes que o julgamento chegasse. Também houve outros que foram capturados fora da Europa. Na América do Sul, localizaram-se antigos oficiais que haviam entrado com passaportes falsos. Alguns viveram mais de 30 anos sob novas identidades. Quando foram descobertos, os governos locais duvidaram. Houve pressão internacional. Alguns foram extraditados. Outros morreram antes de subir no avião. Com o passar do tempo, a perseguição foi mudando. Já não se tratava de grandes operações. Agora era trabalho de arquivo, de cruzamento de dados. Os culpados que restavam eram poucos e muito velhos. Mas seguiam aparecendo nomes. Às vezes em uma carta ou em uma velha fotografia, alguém os reconhecia. Abriu-se um novo caso. Nos anos 90 surgiram novas equipes de investigação. Usavam tecnologia digital, acessavam bases de dados internacionais, buscavam padrões, conectavam nomes com documentos. Algumas vezes conseguiam encontrar o responsável por uma unidade pequena. Alguém que não foi julgado em seu momento, mas que tinha por trás centenas de vítimas. Nem todos os países colaboravam. Alguns governos se mostravam relutantes, alegavam falta de provas. Outros sim entregavam informação, permitiam interrogatórios. Às vezes os casos avançavam, outras vezes se estancavam, mas os nomes seguiam vindo à luz. Na Alemanha, instalou-se um escritório especial para crimes do nazismo. Não se fechou nunca. Embora cada vez com menos pessoal, seguia aberto. Atendia chamadas, revisava cartas, recebia pistas,
Cada novo achado era verificado. Se havia documentos, abria-se um expediente. Muitos dos últimos julgamentos ocorreram com acusados em cadeiras de rodas, com aparelhos auditivos, com tradutores. Alguns não entendiam as perguntas. Outros diziam que já haviam pago. Mas os juízes seguiam o procedimento. Liam-se os relatórios. Mostravam-se as fotos. Contavam-se os nomes. A justiça chegava tarde, mas chegava. Em alguns casos, a condenação era simbólica. O acusado morria pouco depois. Mas o registro ficava. Adicionava-se mais uma linha ao arquivo, mais um número à lista. Alguns familiares de vítimas assistiam às audiências. Levavam fotografias. Escutavam em silêncio. Não buscavam vingança. Queriam que se dissesse o que aconteceu, que não se negasse, que não se esquecesse. A história dos Einsatzgruppen não terminou com os disparos, nem com os julgamentos. Terminou com o rastreamento de cada um de seus chefes, com a tentativa de documentar o que cada um fez, de nomear cada vítima, de localizar cada lugar.